Oi, Duva, conseguiu, né? Olá, tá me Tudo ouvindo bom? bem? Tudo? Como é que você tá? Que bom lhe ver. Idem, que bom lhe ver. Tô bem. Toda linda. Tudo bem, né? Obrigada. Sim, sim. Tô esperando agora Jo ela voltar pra gente começar, Ok, tá? tá bom. Que caiu a minha conexão. Josita, Sim. querida. Oi, Tetê, tudo bom? Olá, Patrícia. Oi, Anne, Epa. ajeitei, obrigada. Deixa eu ver se é melhor. Três? Eu não consigo fazer de três. Eu não tenho certeza. Eu estou vendo aqui, eu já Tá. te. Duva, eu tô achando que o rapaz que me orienta se atrapalhou e não disse que eu não me avisou que eu não consegui fazer de três. A gente vai fazer Beleza. metade do tempo e eu chamo o Jô no outro tempo e a gente continua. Tá bom? Desculpa, gente, mas vai dar certo. Então, para a gente começar esse bate-papo, eu queria introduzir alguns dados que são um pouquinho alarmantes, sobretudo para os tempos de hoje, que a gente vive em um país com grande desigualdade social. E pela primeira vez desde o início do século XX, a gente tem a maior população negra no país. Apesar disso, 46% dos negros apenas têm ensino superior. 64% está na população prisional, 75,5% estão nos índices de homicídio, apenas 5% ocupam cargos de direção nas grandes empresas e nos nossos deputados federais, apenas 4,9% são da população negra, né? Então, em tempos de mortes brutais no Brasil e no mundo, como foi o estrangulamento de George Floyd, que foi estrangulado de forma banal por um policial, e o menino Miguel, que caiu do nono andar num prédio em Recife, enquanto era cuidado pela patroa da mãe, né? Então, a gente precisa, de fato, debater esse tema em busca de uma sociedade sempre igualitária. Né? E para isso, por isso que eu convidei Jô, que está aqui, e quando a gente terminar, entra, Jô, desculpa, e você, do Valina, porque vocês são duas mulheres fortes que lutam por essa causa, que são importantes e de uma grande representatividade. Então, para vocês que ainda não conheciam do Valina, está conhecendo agora, ela é psicóloga, psicoterapêutica, especialista em políticas públicas de gênero e raça, mestranda em antropologia pela UFPB, me corrija se eu estiver errada, feminista, ativista de direitos humanos, integrante da Abaiome, que é a coletiva de mulheres negras da Paraíba. Ela também é da Rede de Mulheres Negras do Nordeste e da Articulação de Mulheres Negras Brasileira. Atualmente, Durva ela é diretora da Divisão de Psicologia da Assembleia Legislativa da Paraíba e também faz atendimentos psicoterapêuticos. Tô certa? Então, Isso. eu vou Só a deixar questão do nome da Abayomi. a Biomi, desculpa. A Isso. Biomi, É corrigida, isso. perdoada. Então, assim, eu Tudo queria que certo. você falasse um pouco do que é ser mulher negra e de toda essa situação que a gente está passando. E eu li umas coisas sobre você e teve uma coisa que me chamou muita atenção, que você falou que as pessoas achavam que o negro não tem alma, porque o histórico dele vem ali com a questão da escravidão. Então, eu queria que você falasse sobre isso, porque eu achei isso muito forte e você vai poder explanar bastante sobre isso para a gente. Tá.
Então, isso foi uma entrevista que eu dei na Assembleia Legislativa, na verdade, né? Que eu Isso. trago a questão da coisificação do ser negro. Então, para a gente estar discutindo essa coisificação do ser negro, é importante a gente fazer um resgate histórico que foi do sequestro dessa população, né, no continente africano, que era sua terra-mãe, enquanto pessoas escravizadas. Porque eles não eram escravos nem escravas, eles foram escravizadas, inclusive por um sistema cruel, né? Então, assim, e ali estava posto o racismo, algo extremamente desumano e nefasto, né? Inescrupuloso, perverso, multifacetado, na verdade, com expressões diversas. Então, naquele momento, aquele ser foi designado como ser sem alma. E aí, eu enquanto psicóloga, né, aqui falando, para mim é algo indizível, porque algo que nós temos genuinamente, genuíno é a questão da sua subjetividade. Sua essência, e a partir né? do momento, a minha essência, né, a nossa essência. Então, a partir do momento que isso é tirado, que é o que a Tilly Mendes vai falar, né, quando esse ser foi tirado da sua terra, e naquele momento lhe foi vetado a sua língua, a sua pátria, a sua religião, né, foi arrancado do seio da sua família, ali existe uma divisão do self, que é o que a Tilly Mendes vai falar, né? E naquele momento, aquele ser, ele foi escravizado na humilhação. Essa falta de pertencimento vai levar a população negra, de modo geral, à ausência do seu pertencimento, inclusive, né? E aí, naquele momento, por essa ausência de pertencimento, ele vai ser subjugado, né? E existe um desencontro dele com ele mesmo, né? E com o outro. Mas, para além do outro, o que eu acho nefasto no meio disso tudo é essa perda dele mesmo, porque ele já não sabia mais o que era, né? E aí, com o sistema capitalista, o sistema escravagista, vai levar essa população a séculos de desreconhecimento, de violação de direitos, de negligência, né? O qual o leva até hoje a consequências indizíveis, que é o racismo. Que é o racismo, né? E que, assim, eu sinto muito pelo racismo, mas eu não consigo sentir como vocês. E é uma coisa, assim, tão absurda, porque eu acho que quem passa por isso, ele consegue colocar para fora exatamente o que significa. Mas uma coisa que ficou muito forte para mim, eu estudando agora para a gente conversar, você vê um índice de suicídio na população jovem negra enorme. E uma fala que ficou muito forte da mãe do Miguel foi que ela disse assim: se fosse eu estaria no presídio espancada por ter deixado uma criança morrer. E ela não teve a identidade revelada. E eu não vou entrar nem lá no mérito da coisa toda que aconteceu, mas assim, essa fala é uma fala muito forte de alguém que perdeu o filho, uma coisa muito, muito profunda, uma criança de 5 anos, e o reflexo disso ela sentiu pela cor, por ser negra, pela situação de vida dela, que se isso fosse o contrário, ela sofreria outras consequências muito maiores que uma fiança de 20 mil reais. Sim, sim, com certeza. Nós temos um pesquisador negro, um intelectual negro, que é o Carlos Moore, que ele vai dizer que o racismo, ele retira a sensibilidade dos seres humanos para perceber o sofrimento alheio. Então, na verdade, a questão do racismo é tão forte que a nós pode ser dado qualquer coisa, né? Muitas vezes, menos a atenção. Isso é respeito, muito triste, é muito desumano. Né? Então, talvez se aquela criança fosse uma criança branca chorando pela sua mãe, com certeza o que estão dizendo não teria sido feito, que é a criança chegar ao 9º andar porque alguém tocou no botão e o levou, né? Como é que você deixa uma criança de 5 anos sozinha no elevador? Eu nunca deixaria ninguém, nenhuma criança. Eu vi as imagens. Qualquer criança que eu visse, né?
Uma criança que eu Isso. visse entrando sozinha no elevador de 5 anos, eu tiraria a criança ou iria com ela. Então, a questão é essa, né? Mas se fosse uma outra criança, que contexto teria sido dado a isso? Né? A manifestação que teve ontem em frente ao prédio foi muito importante e muito simbólica, porque os próprios moradores do prédio jogaram balões. Não sei se você chegou a ver na imprensa, mas Sim. eles jogaram balões. E eu estou vendo aqui muitas pessoas que estão nos acompanhando, dizendo que cada vida é importante, que a vida negra é importante. E isso é muito bom, da gente estar aqui num sábado de manhã debatendo um assunto como esse e de perceber a sensibilidade das pessoas para a temática, né? E a população precisa, de fato, acordar. Né? Acordar porque essas vidas, elas são muito importantes, todas as vidas são importantes, mas é além da vida, é o que vocês vêm sentindo durante todo esse tempo. Exato. Então, Francis Fanon, que foi um médico negro, ele vai dizer que a população negra, quando foi escravizada, através desse sistema, ela foi construída para ser vista enquanto negro, né? Então, assim, a questão do menino Miguel dialoga muito bem com a frase de Fanon, porque eu não tenho dúvida, eu estava pensando, vendo as imagens pela TV, e quando aquilo veio a mim fortemente, eu fui tomada por emoção, e comecei a pensar o que vem a ser uma criança de 5 anos, e se aquela criança, de fato, não fosse uma criança negra, o que é que teria ocorrido? Será que realmente ela teria sido deixada aleatoriamente para tomar os destinos? Porque ela subiu para o 9º andar, na verdade, né, através do elevador, ela foi levada. Mas se aquela criança tivesse descido, eu acredito que muitos dos que estão nos ouvindo conhecem exatamente a frente das Torres Gêmeas. Sim. E ali nas Torres Gêmeas, ela não tem muito espaço. Inclusive, a calçada é muito estreita. Bem então, em algum canto, aquela criança estaria a mercê dos perigos nefastos de uma sociedade, né? Com certeza. E com isso as pessoas não pensaram, mas existe a violência do trânsito e todas as demais violências. E mesmo que a gente esteja em quarentena, essa quarentena ela não está sendo tão respeitada como a gente pensa. Então, ali embaixo, com certeza, teria riscos e perigos para aquela criança, né? Isso a gente está falando de Miguel, que é uma atualidade. Mas a gente teve há poucos dias João Pedro e tantas outras crianças e adolescentes. Sim, sim. Nós tivemos a Ágata, né? Nós tivemos o caso Amarildo, nós tivemos a Cláudia, nós tivemos a Luana Barbosa Reis, né? Que era uma mulher lésbica e que também, por questões do racismo, inclusive um massacre pela questão de uma abordagem. Então, nós temos cotidianamente, diariamente, negros são mortos. Estou falando muito na evidência do Floyd, né? Mas aqui no Brasil nós temos evidências diariamente. A questão é que os dados, eles são estudados e são evidenciados por algumas instituições, inclusive por estudos científicos, mas não é à toa que em cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Nós somos campeões de extermínio da população jovem negra, né? Então, assim, nós temos dados alarmantes. Nós estamos falando do caso de Miguel, que para mim é extremamente emblemático, doloroso. Eu não consegui ver muita imagem do Floyd, né? Mas é importante dizer que 70% da população que vive na rua é negra, né? É importante também trazer para cá dados científicos, cujo ele nos apresenta que 68% das mulheres mortas por agressão são mulheres negras. Né? Então, 60% das abordagens policiais, elas são escolhidas pela tonalidade epidérmica, né? Que de cada 10 mortes maternas, 6 são mulheres negras. E isso a gente vai chamar de racismo obstétrico, né? E também é importante dizer que a questão da exclusão digital, 92% dos domicílios
cuja chefia é de mulheres pretas, essas não têm. Essas estão às margens dessa tecnologia que hoje, inclusive, faz a gente estar Mas a com gente está esse conversando debate. sobre esse tema. Então, assim, o Miguel é mais um ponto para que a sociedade brasileira se perceba e perceba que o racismo é algo de responsabilidade de todos nós, porque vidas negras importam, sim, né? Eu também penso que é importante elucidar que o racismo ele nos remete a isso, exatamente por conta daquilo que inicialmente eu falei, da ausência da sensibilidade, da ausência é como se nós perdêssemos genuinamente o raciocínio, nós não, os racistas, né? E nos percebessem como tal, né? Como aquela pessoa que foi dita que dentro da sociedade seu lugar é às margens. E esquecem da nossa história, porque a Sueli Carneiro vai falar de um epistemicídio histórico, né? A população raramente se lembra que o Egito é do continente africano, e o Egito foi berço de várias ciências, e aí eu estou falando da matemática, da medicina, né? Da astronomia, eu estou falando da engenharia com a questão das pirâmides egípcias, então assim, várias coisas que foram, ao longo da história, cortadas da população negra. Isso devido a um pertencimento de vocês, né? Sim, isso devido a uma construção social forjada numa questão de uma eurocentricidade, né? Cujo todos os moldes voltados eram da população branca, né? E daí não é à toa que muitas pessoas hoje não se percebem, né? Ou nega essa população, nos dando, inclusive, uma condição de vários racismos, e até eu elenquei alguns aqui, a exemplo do racismo institucional, o racismo religioso, qualquer religião pode, menos a da matriz africana, né? Cujo os orixás são apenas elementos da natureza, o qual a gente admira e respeita, é só isso, porque o Satanás não é nosso, essa criação não é da matriz africana, né? A questão do racismo ambiental, do racismo estético, do racismo recreativo, achar que piadas com pessoas pretas podem trazer risadas, né? As expressões de linguagem, o racismo remete a determinadas expressões que às vezes a gente encontra no dia a dia, e nós, inclusive, ativistas, às vezes ficamos assim, como isso, né? Denegrir. Eles estão denegrindo. Denegrir, na verdade, é deixar preto, né? Então, vamos denegrir a nossa... Pegando bem o gancho que você está falando, eu fiquei chocada esses dias. Uma blogueira que eu nem me recordo o nome, porque isso a gente nem guarda. Ela estava explicando que as pessoas, que o racismo era normal, porque as pessoas, quando você via um negro, você tinha medo, porque os crimes eram cometidos por negro. E ela dizendo que era uma pessoa muito inteligente, que as pessoas inteligentes entenderam o que ela estava falando. Graças a Deus, essa moça ela foi banida do Instagram, né? A gente tem que dar a César o que é de César. E aquele menino, Felipe Neto, ele está desempenhando um papel importante nesse momento que o país está passando, e ele fez alguma coisa e o Instagram retirou ela. E isso é uma coisa importante, isso é uma conquista importante, porque alguém que se utiliza das redes sociais, de uma ferramenta como o Instagram, para proliferar o racismo, que é crime, né? E que vem causando tantas desgraças na vida de tanta gente. A gente falou aqui de diversas coisas. A gente falou do assassinato, do feminicídio, da população prisional, da falta de acesso à educação, do suicídio, que é um problema recorrente por conta de todos esses danos psicológicos, né, que vem trazendo a população negra. Então, tem alguém pedindo para você... É importante falar de Yuri Marçal. Assim, eu acho que isso foi uma conquista dessa moça ser retirada da internet. E eu queria que você falasse um pouquinho do que é conquista no sentido briga contra o racismo, do que é conquista, e se você pudesse se colocar, né, para que as pessoas possam entender um pouquinho, porque a gente fala muito de dados, mas eu queria que você falasse um pouquinho de você, porque às vezes as pessoas
se encontram na dor do outro quando é dito por quem sofreu isso. Eu tive uma experiência recente de colocar para fora algumas coisas da minha vida e muitas pessoas se encontraram na minha dor. Então, eu queria saber se você podia falar um pouco sobre essas conquistas, né, de direitos que vêm contra o racismo, de encontro com o racismo, quais são essas conquistas, as mais importantes consideradas, e sobre, assim, você, no que você representa, você ocupa uma posição de destaque, você está na Aboiame, que é um local importante e de trabalho com pessoas negras. Então, o que é que tudo isso representa em você também, enquanto pessoa, enquanto mulher negra? Tá. Dizer que o racismo, ele sempre esteve presente na minha vida, né? Mas, como várias outras pessoas negras, naquele momento, eu não me identificava enquanto mulher negra, né? Então, assim, eu nasci dentro de uma casa de matriz africana e ali eu sempre me encontrei. Ali eu sabia que eu era. Mas eu não tinha dimensão porque a igreja não me aceitava. Por exemplo, encoroar Nossa Senhora, né? Quando as crianças não chegavam perto de mim, porque minha mãe era de matriz africana. Então, ali já era dado para mim a questão do racismo religioso, mas eu não sabia, Desde eu não tinha criança. dimensão. Sim, desde criança. E eu tenho um orgulho muito grande de dizer que eu fui feirante, né? Então, assim, e eu comecei a trabalhar desde os 7 anos de idade. Então, ser feirante, só quem sabe o que é, quem realmente está ali. Matar um leão negro todo dia, né? Então, assim, a questão da minha força, que eu costumo dizer que é uma força ancestral, eu não tinha o discernimento. Até quando eu me dei conta que estava dentro dos movimentos sociais, sobretudo na perspectiva dos movimentos de mulheres negras. Isso foi natural para você, então? Não, isso não foi tão natural assim, não. Isso foi com muitas dores, né? Porque você ser feirante, você chegar a uma universidade e ter... Isso não é nada fácil para ninguém. Naquela época, minha mãe não podia me custear. Então, eu sempre fui independente desde os meus 14 anos. Então, tem uma grande história aí, uma longa história, forjada, né, de lutas e conquistas, mas com muitas dores. Mas naquela época eu não tinha. E aí, o racismo, a questão do movimento de mulheres negras, ela tira essa lente, né? E eu costumo perceber o racismo na minha vida por qualquer coisa. Eu olho e digo, não acredito, não, isso é o racismo. Por exemplo, você disse que eu sou diretora da Divisão de Psicologia da Assembleia Legislativa. Eu quero dizer que eu sou a primeira mulher negra a ocupar um cargo desse naquele lugar, né? E aí é onde Terlúcia Silva vai dizer que tem o racismo da desconfiança, né? Da dúvida e da desconfiança. Sempre que eu me apresentei em os lugares que eu trabalhei e que eu trabalho até hoje enquanto psicóloga, e se eu ocupava algum lugar de destaque, de gestão, enfim, as pessoas sempre duvidavam. Ah, é ela, sou eu, né? Então, assim, eu costumo dizer que nós, mulheres negras, mesmo que a gente leve o nosso currículo com luz de neon, as pessoas mesmo assim ainda vão duvidar, né? Não é suficiente. Não é suficiente por todos os estigmas e por toda uma construção social forjada no eurocentrismo. Eu, com os meus búzios, meus balangandãs e minha forma de ser, não foi dado para mim esse lugar. Mas, enquanto mulher negra, eu costumo dizer que o nosso lugar é de resistência e de muita luta. E como o movimento de mulheres negras, sobretudo mulheres feministas negras, ele tira essa venda dos meus olhos, então foi só a junção do que tudo que eu já tinha com o meu reconhecimento, né? E sobretudo, na perspectiva do reconhecimento da minha história. E isso faz, diariamente, eu olhar e dizer, poxa, é isso mesmo. Você se orgulha? Nossa, você não tem ideia. Dá pra ver, querida, ao contrário, nos seus olhos, o orgulho que você tem de você. Ao contrário do que as pessoas olham e dizem, mas você não é preta, porque a gente nunca é preta, né? A gente é moreninha bombom, é morena chocolate, mas mulher preta não, você não é. E eu sou uma mulher preta, sou sim.
Um P maiúsculo. Sim, sim. E a questão do racismo é isso, né? Celi Carneiro vai dizer que o racismo é um sistema de dominação, exploração e exclusão, que exige a resistência sistemática dos grupos por eles oprimidos. E a organização política é essencial para esse enfrentamento. Então, o meu encontro com o movimento de mulheres negras, o movimento de mulheres negras feministas, ele vai me dar essa substância, sabe? Que faltava, que era essa organização política e de perceber as nuances desse racismo perverso que está cotidianamente nos negando e a gente afirmando que as nossas vidas importam sim e que parem de nos matar, né? Porque bem como Evaristo falou, eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. E é com essa frase que eu costumo diariamente estar de pé para a luta. E para se defender todos os dias, pelo que você está dias. dizendo, Durva, é uma luta. Todos os dias você trava uma luta por respeito, por igualdade, por uma coisa básica que todo mundo... Por respeito. Por respeito, né? Por algo que todo mundo tem que ter. Por respeito. Enquanto psicóloga, eu vou dizer que na clínica, no atendimento clínico, nós demoramos muito a levar a pessoa a se perceber e se respeitar, porque o respeito, ele desencadeia várias coisas. Ninguém respeita ninguém se não passar por vários processos. E eu só posso respeitar o outro a partir do momento que eu me respeito. A partir do momento que eu me vejo enquanto ser no mundo, né? E não ser do mundo. Eu sou integrante, eu sou partícipe dessa formação existencial entre ser, natureza, seres da natureza. Eu não sou dono dela. Eu faço parte Você faz parte dela. Diferente de quem pratica o racismo acha que é dono daquele pedaço e que essas pessoas que eles consideram que não podem chegar perto, eles têm que eliminar. Durva, coisa que o capitalismo nos leva demais para tudo isso. Você tem um super conteúdo. Sempre dono. E a gente conversaria 3 dias aqui. Oh. E assim, a gente tá se vendo, né? A gente se falou por telefone, eu li muito sobre você e assim, tô mais encantada ainda com você. Preciso conversar um pouquinho com o Jô também para saber da história dela, mas eu queria que você falasse. Tive uma falha, gente, desculpa. A próxima live que for de 3 eu vou colocar em plataforma, que a gente consegue transmitir. Foi uma falha minha na correria. Eu queria que você falasse do seu trabalho. Você está fazendo umas capacitações para as mulheres negras. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que é super importante, né? Esse trabalho que você está fazendo para o empoderamento exatamente da mulher negra. Tá, então, esse trabalho, que são essas capacitações, que na verdade é uma ação política, ela está dentro de um guarda-chuva, né, que faz parte do projeto Obirim Dudu. Obirim significa mulher, Dudu negra, né? O projeto se chama Obirim Dudu, movimentando as estruturas contra o racismo na Paraíba. A Baumi Coletiva de Mulheres Negras, ela é uma organização que nasce do pós-marcha das mulheres negras em 2015, e ali a gente se juntou dizendo que nós queríamos mais, porque na Paraíba existe uma organização a qual eu admiro e tenho um grande respeito, que é a Bami Belê, e que eu costumo dizer que é a nossa irmã mais velha. E a Baumi, esse ano, ela completou 4 anos. E ano passado nós fomos selecionadas pelo Fundo Baobá com esse projeto. Então esse projeto ele vai estar trazendo várias ações políticas. Estamos fazendo uma, que é a capacitação em mídias digitais, porque como eu falei, essa população foi negada esse espaço, né? E a gente está trazendo isso para as nossas irmãs. E a segunda que nós vamos ter é o minicurso que se chama minicurso AIA. AIA é um símbolo ADINCRA, que significa força, resistência, resiliência, né? Então, o minicurso se chama AIA, movimentando as estruturas contra o racismo. E que a gente vamos ter várias pessoas conosco, entre mestres, doutores, pós-doutores, né? E nós vamos ter uma aula inaugural com a professora Rosane Borges, que é a que contribuiu
no livro de Angela Davis, com o prefácio, né? Ela está lá contribuindo, trazendo o pensamento. E eu acho que é isso. Toda a junção da Abaomi, que é formada por 8 mulheres, de diversas faixas etárias, orientação sexual, mas todas elas estão trabalhando juntamente comigo, que sou coordenadora desse projeto, para a gente levar. E agora, não só para a Paraíba, com a questão das mídias digital e a pandemia, Você vai levar para todo canto. Várias regiões do Brasil já estão se inscrevendo no curso. Então, a capacitação digital começou quinta-feira, né? Vamos ter segunda e vamos ter na quarta, e logo em seguida a gente inicia no dia 16 com um mini curso, com a aula inaugural com a professora Rosane Borges. Muito bom. E a gente já tem muitas pessoas inscritas. Que bom. E vocês encontram a Abaomi no Facebook, na rede social do Facebook e no Instagram também, né, Duva? Sim, e a Abaomi nós temos o nosso site. Sim. Né? Então, vai lá, porque assim, com a questão da pandemia, a gente teve que se reinventar. Todas essas ações seriam presenciais. Com o afastamento, né, com o isolamento social que a Covid-19 nos levou, nós fomos obrigadas a nos reinventar. Mas nós não podíamos nos perder na luta contra o racismo. Então, tudo vai ser pela plataforma digital, e aí, com isso, a gente vai ter várias tecnologias nos ajudando e corroborando para a afirmação, mais uma vez, da luta, que a gente não descansa. Que bom, querida. Que é contra o racismo. Eu lhe agradeço muito, queria muito lhe dar um abraço, mas teremos essa oportunidade. Que pena que a gente vai ter que parar para... Eu queria muito ter conversado com vocês duas juntas, porque a história de vocês se complementa. Espero que... Eu vou encerrar essa live, porque eu quero gravar a live para ficar no feed, depois eu lhe mando. E eu peço que todo mundo volte, que Jô tá aí, e você também, para a gente continuar essa conversa, que vocês não vão poder interagir nesse momento, mas em outro momento eu espero que a gente consiga. Um beijão. Obrigada. Firme nessa luta, que é super importante. Sim, pro sempre. Mundo. Um beijo. Jô, querida. Prazer enorme conhecê-la. Obrigada. Amanda, obrigada. Voltem que eu vou só encerrar para gravar e a gente continua. Tá bom, obrigada.